Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 6 de novembro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você sinta de Deus no seu coração, ou caso você queira, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também venham ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Ezequiel capítulo de número 37. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus aqui para a nossa meditação nessa manhã. Ezequiel capítulo de número 37, vai dizer assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Eu estava pedindo uma orientação para Deus e o Senhor me trouxe para esse texto de Ezequiel, capítulo de número 37. E vamos aprender aqui algumas lições que o vale, muitas vezes nos traz. Ezequiel, o profeta Ezequiel, na verdade, antes desse cativeiro, aqui ele está em cativeiro. E Deus levanta ele como profeta para agora profetizar para o povo judeu em cativeiro babilônico. Só que Ezequiel antes ele estava se preparando para ser um sacerdote. Porém Deus mudou os planos, Quando ele achou que seria um sacerdote, assim como seu pai. Então Deus ele muda os planos, permite que Nabucodonosor leve o povo judeu para o cativeiro babilônico. E a gente sabe que agora esse povo vai ficar um período de 70 anos em cativeiro. E ali agora Deus ele levanta Ezequiel para começar a profetizar para a nação de Israel ali em cativeiro. E agora Deus começa a dar experiências para Ezequiel. Experiências essas que, com toda certeza, ele não esperava que poderia ter, com Deus. Deus começa a surpreendê-lo e dar experiências ali com ele dentro de cativeiro, Babilônia adentro. Mas o que eu estava aqui... O que me chamou aqui a atenção enquanto eu meditava é que a palavra de Deus diz, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale que estava cheio de ossos. Olha só, tem situações na nossa vida, tem desertos que a gente enfrenta na nossa vida ou vales que nós enfrentamos em nossas vidas que são provocados por nós, não por Deus, Não por Deus. Muitas vezes a gente entra em problemas que nós pegamos eles com as nossas próprias mãos, Nesse caso, Deus não tem culpa, Deus não tem culpa. É claro que muitas vezes quando a gente faz algo que precipitadamente, ou agimos de maneira precipitada, ou entramos e pegamos algum problema para nós, com as nossas próprias mãos, fazendo algo que não era para fazer e de repente isso dali vai virar um transtorno para nós. É claro, a gente ora a Deus, ele vai nos abençoar, ele vai nos ajudar a poder contornar essa situação, Mas tem situações, tem vales, tem desertos, tem lugares de escassez, que muitas vezes é o Espírito de Deus que está nos conduzindo. Nos conduzindo para quê? Para nos ensinar algumas lições. A gente bem vê pela palavra de Deus que Jesus, após ser batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao
deserto. Com que propósito? Ser tentado pelo diabo. E ali ele ficou 40 dias ali em jejum. Ao passo que quando terminou os 40 dias, Jesus teve fome e nessa hora chegou o inimigo de nossas almas para poder tentar Jesus. Mas lá no comecinho, a palavra de Deus diz que o propósito mesmo da ida de Jesus até o deserto era para ser tentado pelo diabo. A Bíblia fala isso. Ou seja, então Jesus sabia que ia passar os 40 dias, o tentador viria, né? E ele iria resistir à tentação, não iria se deixar levar, porque ele sabia o propósito que Deus havia delegado sobre a sua vida para que ele pudesse concretizar. E nesse propósito que Deus colocou sobre a vida de Cristo, ele deveria ser irrepreensível em todos os sentidos, né? Para que ele pudesse então levar a cabo esse propósito que Deus havia delegado sobre a sua vida. Ou seja, então pode ver, e no caso aqui o Espírito conduziu Ezequiel até um vale. Um vale aqui a gente já vê, um lugar de ossos secos, um lugar de escassez, de sequidão, mas foi o Espírito que conduziu Ezequiel ali. Porque o Espírito de Deus gostaria de dar algumas experiências com Ezequiel e de ensinar, né, algumas lições, algumas coisas para o profeta Ezequiel, né, e revelar também para ele algumas coisas no meio do vale, né, coisas que ainda ele não sabia, né, e ele ia saber no decorrer desse capítulo de número 37, quando Deus iria abrir o leque, né, porque a gente bem sabe também que no final Deus compara todos aqueles ossos secos com Israel, que é assim, que era o estado que eles se encontravam, né? Naquele exato momento, no estado de apostasia, né? De sequidão espiritual, né? Então Deus ia relatar posteriormente para Ezequiel que ali, aquele vale de ossos secos ali simbolizava também a nação de Israel, era daquela maneira que a nação de Israel se encontrava. E a palavra de Deus no versículo 2 diz: aí me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ou seja, vale, muitas vezes quando Deus permite que a gente passa, nós estamos de passagem por ele. Nós estamos caminhando no vale. Vale não é lugar que Jesus nos leva, uma vez que ele está nos levando, para a gente ficar parado, para a gente ficar estagnado. Não, a gente, quando ele permite que nós passamos por algum vale, né, como eu acabei de já dizer, nós estamos passando por ele, não é lugar de parada, é igual o deserto, né? O deserto, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito e conduziu eles ao deserto, era com o intuito do quê? De Deus preparar aquele povo que era escravo, para aquele povo deserto adentro virar uma nação, né? Ou seja, para eles ficarem fortes, virarem uma nação, a ponto deles poderem se defender também. Porque a palavra de Deus diz que nessa caminhada entre o Mar Vermelho ali, havia um caminho mais perto para que eles pudessem chegar à terra prometida. Só que eles iam ter que passar pela terra dos filisteus. E no tempo os filisteus, eles eram aguerridos, eram homens de guerra, né? Eram homens preparados. Mas o povo hebreu, eles tinham acabado de sair de dentro do Egito. Eles estavam ali como escravos, não poderiam se defender. A gente bem sabe que, na verdade, Deus estava à frente de suas vidas. Porém, eles por si só, né, eles não tinham ainda nenhum meio de defesa. Então, eles teriam que ser preparados por Deus para eles poderem, então, posteriormente enfrentar os embates, né? Algumas lutas, prova que eles viriam a passar posteriormente, né? Então, eles teriam que antes serem preparados por Deus. Então, outra lição que eu aprendo no vale aqui, primeiro é Deus, tem vales que é o Espírito de Deus que nos conduz, mas nos conduz para poder nos dar uma nova experiência, ou para poder nos ensinar algo da parte de Deus para as nossas vidas. Duas aqui, o que eu vejo? O vale não é lugar da gente ficar parado. Nós, assim como o deserto, nós estamos passando por ele, né? Ou seja, estamos aprendendo de Deus por meio deles, tendo experiências novas com Deus, estamos sendo ministrados por Deus e estamos de passagem. Não é o nosso lugar de estadia, né? Não vamos ficar ali, a não ser por um momento.
né, que Deus permite, mas estamos cruzando, estamos passando por ele. E foi isso que aconteceu aqui com Ezequiel. Ele começou a andar no meio daquele vale de ossos sequíssimos. E aí diz o Senhor, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. No meio daqueles ossos, daquele cenário de caos, Deus pergunta para Ezequiel, e aí? Há possibilidade de surgir alguma coisa nova no meio desse vale? No meio dessa aparente ruína? Ezequiel, na verdade, não quis responder, né? Da maneira que ele pensava. Ele simplesmente falou, Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, tu é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe. E a gente bem sabe que sim, que pode. Que no meio do caos, Deus ele faz brotar ali a vitória, a bênção, né? Ele abre portas aonde não tem portas. A gente sabe muito bem disso. Mas aí Deus ele pergunta para Ezequiel, filho do homem, né? Poderão reviver esses ossos? Responde, Senhor, tu sabes. E aí disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só. E quando eu estava meditando, eu vi também nesse contexto aqui, que quando Deus nos conduz para algum vale, no caso de Ezequiel, Deus iria usar Ezequiel para poder profetizar para aquele vale, para aqueles ossos, né? E ele ia ver agora ali se levantando daqueles ossos um exército inumerável. E ele teria uma experiência ali que ele nunca havia tido até naquele exato momento. Mas o que eu senti de Deus no meu coração é que quando nós estamos num vale, é para a gente profetizar que esse vale é uma passagem. Que devemos uma vez, sabendo que foi Deus que nos conduziu para ele, como que é Deus que nos conduziu a ele? Como você sabe que é Deus que te conduziu para o vale e para um deserto? Ora, é simples. Quando você está no centro da vontade de Deus, e sobrevêm para você desertos e vales que você não pegou com as mãos. Ou seja, vou simplificar, quando você começa agora a passar por problemas que você não provocou. Lembra dos discípulos, Mar da Galileia dentro, né? Quando eles estavam segundo a orientação de Jesus, por 2 vezes, Marcos capítulo de número 4 e Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, vai dizer sobre 2 situações diferentes que os discípulos enfrentaram por estar ali seguindo uma ordenança de Cristo. Por seguir a ordenança de Cristo, eles entraram no Mar da Galileia dentro e foram surpreendidos por um temporal, né, de fortes ventos. E ali, né, numa primeira situação, as águas começaram a encher o barco. Na segunda situação, as tempestades foram tão fortes que tanto uma como a outra os discípulos acharam que não iriam sair daquela situação, né? Ou seja, são tipos de tempestades que eles não provocaram. Veio, né, na trajetória, enquanto eles estavam cumprindo uma ordenança de Deus, seguindo uma orientação de Cristo, eles foram surpreendidos por aqueles temporal, por aquelas lutas, pelas provas. Então, como eu sei que muitas vezes é Deus que está permitindo um vale, quando na verdade esse vale me pega de surpresa, eu não estava esperando e de repente alguma situação sai do meu controle, sai do seu controle, mas não sai do controle de Deus, que é quem tem conduzido a tua vida, né? E aí você se depara de repente no meio de uma situação que você olha e fala, olha, agora é só Deus mesmo para mudar essa situação aqui. Ou seja, mas você continua passando pelo deserto, você continua andando pelo vale, você está de passagem, sabendo que Deus está no controle de tudo. E eu aprendo que quando momentos assim acontecem, nós devemos profetizar que estamos de passagem, profetizar que esse vale não é o nosso fim, profetizar que é nesse vale que Deus
Deus vai nos dar experiências maiores que ainda nós não tivemos com Ele. Profetizar que esse vale é só questão de tempo para acabar. Profetizar que nesse vale você vai ver o agir de Deus de uma maneira favorável e diferente de todas as maneiras que você viu Deus de alguma maneira se manifestando na sua vida. Ou seja, devemos profetizar no meio do vale. É muito fácil a gente ser profeta, a gente proferir palavras boas, palavras de bênçãos, quando a gente está na boa, quando a conta do banco está favorável, quando na verdade a enfermidade não assolou a minha família, quando na verdade a minha saúde está perfeita, quando na verdade a despensa da minha casa está tudo tranquilo, está tudo favorável e eu não tenho de nenhuma maneira pelo que me preocupar. Aí muitas vezes é fácil nós profetizarmos, a gente dá glória a Deus, mas olha só, nesse caso, Deus levou Ezequiel para um lugar desconfortável, para um vale, lugar que nós não queremos, né? Mas é nesses lugares que aparentemente é de ruína, é de escassez, é de prova, é de luta, é de dificuldade, é muitas vezes nesses lugares que Deus vai te dar as maiores experiências, que vai te trazer os maiores ensinamentos da parte dele. É no meio do vale, é no meio do contratempo, é no meio da prova, é no meio da luta, é no meio da dificuldade. Não é quando as coisas estão boas. Entende, meu irmão e minha irmã? Então aqui agora Ezequiel está vivenciando uma experiência que ele nunca havia tido ainda da parte de Deus. E é aqui que Deus fala agora: profetiza. É nesse lugar de morte que você vai profetizar a vida. É nesse lugar que aparentemente as coisas não vão dar certo que você tem que profetizar que vai. Ou seja, não é quando o cenário está tudo favorável, não. É aí nesse cenário de ruína que você está enfrentando, que Deus nos impele pelo Espírito a profetizarmos. Profetizarmos que no lugar desse lixo vai nascer flores, que no lugar dessa sequidão as coisas vão começar a brotar, porque é Deus que está no controle de tudo. É Deus que está agindo ao nosso favor para reverter esse cenário que você possa estar enfrentando de dificuldades. Então eu aprendo aqui que no vale, Deus ele espera que, como nós estamos de passagem, que nós venhamos a profetizar, segundo ele nos orienta, que nós, como estamos na orientação dele, temos que profetizar que estamos de passagem, temos que ter essa convicção que Deus não nos levou para o vale para fazer com que a gente venha perecer, que Deus não está permitindo um deserto na nossa vida para a gente ficar prostrado, muito pelo contrário, mas que a gente possa profetizar vitória, que a gente possa profetizar que já deu tudo certo, que Deus está no controle de tudo e que esse momento ruim vai passar, porque é Deus quem tem regido as nossas vidas e sendo assim a certeza de vitória. Ezequiel, ele ouviu o que o Senhor falou, profetizou segundo o Senhor falou, não olhou, ficou olhando para o cenário que ele se encontrava, ele simplesmente vale adentro, ouviu a orientação do Espírito de Deus, ouviu a voz de Deus, começou a profetizar e ele viu um rebuliço da parte de Deus acontecer. E é esse rebuliço, meu irmão e minha irmã, que você vai ver Deus fazer na sua vida quando você entender que este vale que Deus te colocou, que esse deserto que Deus te levou, não é lugar para você ficar prostrado, é um lugar que você está de passagem, é um lugar que Deus está proporcionando a você Deus está provocando uma situação para que você tenha experiências novas com Ele, e é neste lugar aí que você vai ter experiências com Deus que até nesse exato momento você ainda não teve. Então profetiza no vale, profetiza aí no meio dessa ruína, profetiza que no meio dessa sequidão vai haver vida, profetiza que nessas portas que estão fechadas, elas vão se abrir, profetiza que esse vale não é lugar da morte, não é lugar da sua morte, não é lugar da morte da sua família, né? Profetiza que essa enfermidade vai partir em retirada, que a tua vida financeira vai mudar. Profetiza no meio desse vale,
Profetiza que quem está no controle de tudo é Deus e que Ele te levou aí para poder te ensinar, para poder te dar uma nova experiência, para poder fazer você entender que quem está no controle de tudo é Ele. E uma vez sendo assim, você pode profetizar, você pode crer que vai vir dias melhores, que essa situação vai passar e que o nome de Deus vai ser glorificado, seja ela qual for, seja quais forem as circunstâncias que você possa estar vivenciando nesse exato momento. Deixa Deus te usar aí nesse vale. Profetiza a vitória, profetiza a cura, profetiza o milagre, e Deus vai honrar a sua fé. E creia que é nesse momento aí mesmo de dificuldade, de vale que você está enfrentando, que você olha para o lado e fala: nossa, isso aqui não há mais o que fazer. Faça como Ezequiel: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer esse lugar ter vida, né? O Senhor pode fazer. Então, abre a sua boca e seja profeta, seja profetisa de Deus aí no meio desse vale. E entenda que Deus quer te dar uma nova experiência com Ele e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu quero interceder, meu Pai, nesta manhã pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Sabemos que não é fácil o lugar de vale e deserto, Pai. É um lugar que gera em nós desconfortos e é um lugar que não queremos, meu Pai, estar. Mas sabemos que muitas vezes pela tua palavra o Senhor nos conduz a esses lugares para nos dar novas experiências, para nos ensinar, meu Pai, lições que vamos levar para a vida toda, Senhor, diante da tua santa e poderosa presença. Pai, eu não sei como se encontra o estado do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, mas eu oro e peço que o Senhor os abençoe de uma maneira especial e que o Senhor dê sabedoria para que eles possam lidar com esse problema, com esses problemas, com esses contratempos que eles possam estar enfrentando neste exato momento. Coloque a certeza nesses corações, Pai, que o Senhor está com eles, no meio do vale, no meio do deserto, meu Pai, conduzindo-os, fortalecendo-os e ajudando-os a passar por esses momentos de escassez, de provas, de lutas e dificuldades, meu Pai. Sabendo nós que vale e deserto não é lugar para ficarmos prostrados. Estamos apenas de passagem, Senhor, porque é o Senhor que tem garantido as nossas vitórias. Pai amado, Pai querido, abençoe cada família aqui representadas. Venha suprir cada uma das suas necessidades, Pai. Dê livramentos para cada família aqui representadas. Ouve cada pedido de oração e movimenta as águas a favor do teu filho e da tua filha que aqui está. Permaneça conosco, Pai, no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que andarmos. Dai-nos a tua paz, alegria no teu Espírito Santo, e que o teu querer se cumpra em nós. Assim oramos nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, meu irmão e minha irmã. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.